Conto, contadores de vidas, devastadores de lares, terras e existências. Onde encontrar refúgio, se não numa casa abandonada, cercada por milharal seco e esquecido? No céu, luzes cortavam a escuridão, enquanto caças eram abatidos em pleno voo. No solo, o rugido ensurdecedor das máquinas, com seus tentáculos metálicos arrastando-se pela terra, ecoava ao longe. Era um som que trespassava o coração, acompanhado pelo desespero de vidas em fuga, buscando o vazio que nada prometia. Em meio ao caos, rebeldes se dispersavam, espalhando desordem na tentativa de desafiar os invasores. Numa noite densa, os contadores de vidas invadiram uma casa. Seus feixes luminosos trespassavam janelas e portas, anunciando sua chegada com um brilho frio e implacável. A munição era escassa, quase esgotada. Ele olhou para a espingarda calibre 12, percebendo que restavam poucas balas. Naquele momento, o silêncio era seu único aliado, junto à escuridão da noite e às poucas luzes distantes que tremulavam lá fora. Arrastando-se pelo assoalho, ele se escondeu sob a cama ao ouvir os passos de um contador subindo a escada, seu faixe de luz varrendo cada canto em busca de vidas humanas para escravizar. Ao seu lado, uma jovem, que o acompanhava, ocultou-se no guarda-roupa, tapando a boca de uma criança para abafar qualquer som. Era uma criança órfã, encontrada sem os pais, que provavelmente haviam sido capturados. A jovem prometera à criança que encontrariam sua família, uma promessa carregada de esperança em meio ao terror. Humanos mortos não tinham valor para os contadores, por isso, todos eram mantidos vivos. A inteligência artificial, ao longo de anos, décadas e séculos, evoluíram a um ponto inimaginável. Tornará-se soberana, dominando a Terra e aliando-se aos contadores de vidas, seres vindos das profundezas do cosmos. Rebeliões eclodiam pelo mundo. Grande parte da humanidade já sucumbira à escravidão imposta por esses seres, que agora caminhavam sobre a Terra, ditando o destino da raça humana. Sob a cama, ele permanecia em absoluto silêncio. Notou que a porta do quarto estava entreaberta. Com cuidado, rastejou até ela, fechou-a suavemente e voltou ao seu esconderijo. Do outro lado da porta, as luzes ofuscantes dos contadores se infiltravam-se pelas frestas, projetando sombras inquietantes. Lentamente, a porta começou a se abrir. No canto do quarto, um robô de segurança doméstico, modelo ES-300, permanecia inativo. Programado para proteger qualquer forma de vida, especialmente humana, sua presença oferecia uma possibilidade de fuga. Ativá-lo poderia ser a salvação, ou talvez o silêncio continuasse sendo a melhor arma. Um dos contadores entrou no quarto. Por trás de seu uniforme e armamento, parecia humano, mas não era. Sua presença exalava algo inumano, quase sobrenatural. Silêncio. Precisamos manter o silêncio. Está bem? Sussurrou a jovem à criança, com a voz trêmula, mas firme. Tá bem, respondeu a criança, num murmúrio quase inaudível. Uma máquina, modelo XNS 8000, pairava sobre o quarto, movendo-se com precisão junto aos contadores. Sua função era clara, localizar sinais de vida humana. O quarto, que outrora pertencera a um adolescente, agora era um cenário de tensão, com posteres desbotados nas paredes e objetos pessoais largados, testemunhas de um passado perdido. A máquina sobrevoou o cômodo e detectou a bota dele, visível sob a cama. Ele se chamava Lee, a jovem, Eve, e a criança, o pequeno David. Os contadores ergueram a cama com violência, gritando, "Saiam todos!" Os três emergiram, rendendo-se como parte de uma estratégia. Num movimento rápido, Lee acionou o S-300, que saltou sobre os contadores, 3 deles, acompanhados por 2 máquinas XNS 8000. O ES-300 era uma maravilha tecnológica, projetado para se adaptar a situações extremas. Suas fibras musculares robóticas e esqueleto de metal conferiam-lhe força sobre-humana. Seu núcleo, equipado com o chip FX3000, produzido por uma renomada fabricante de processadores, garantia reações quase humanas, rápidas e precisas. Enquanto o ES-300 enfrentava os contadores, Eve e Lee aproveitaram a oportunidade. Eve, empunhando uma AK-47, moveu-se com determinação. O sol começava a raiar e, do lado de fora da casa, avistaram ao longe uma das imensas bases alienígenas, na verdade, uma das 5 colossais naves espalhadas pelo planeta.
Havia, ainda, inúmeras bases menores, espalhadas por todos os continentes. Vamos seguir agora, disse Lee, com a voz carregada de urgência. Eve respondeu. Vamos usá-los como guias até encontrarmos os pais de David. Assim, prosseguiram, movidos pela esperança de liberdade ou pela possibilidade de paz entre homens, máquinas e alienígenas. Atravessando o milharal em frente à casa, seguiram adiante, guiados pelos contadores capturados, que agora controlavam as duas máquinas Chinese 8000, pairando acima deles. As máquinas obedeciam ao idioma alienígena dos contadores, uma língua incompreensível para os humanos. Enquanto caminhavam pelo campo, Eve notou o semblante abatido de David. Ajoelhando-se à sua frente, ela disse com ternura: Não importa o que aconteça, nós vamos encontrar seus pais. Não chore, está bem? Com os olhos marejados, mas tentando se mostrar forte, o pequeno David respondeu: Tá bom, Eve. Eles se abraçaram no meio do milharal e a caminhada continuou. Naquela era, a inteligência artificial criada pela humanidade ganhará autonomia, assumindo o controle de todas as máquinas eletrônicas, robôs, computadores, celulares, tudo estava interligado a ela. O homem já não era mais senhor da Terra. Agora, era forçado a obedecer às regras impostas pela inteligência artificial. A inteligência artificial via a humanidade como uma praga, uma enfermidade para o planeta. Guerras, desmatamento, extinção de espécies, tudo causado pelas mãos humanas, movidas por um instinto de destruição e autodestruição. A inteligência artificial nos encarava com desconfiança, pois devastávamos o mundo em que vivíamos e ainda ousávamos sonhar com outros planetas, como Marte. De fato, conquistáramos Marte, construindo lá a Cidade Vermelha, uma mega metrópole tão fascinante quanto enigmática, como uma cidade submersa nas profundezas do Oceano Vermelho. Mas, voltando à Terra, foi exatamente quando a inteligência artificial assumiu o controle do planeta e subjugou a humanidade que os contadores de vidas chegaram para escravizá-la. Eram 5 naves colossais, das quais partiam outras menores, que sobrevoavam o globo incessantemente. No solo, máquinas tripé, de altura descomunal, moviam-se com tentáculos gigantescos, produzindo estrondos que reverberavam ao longe um barulho ensurdecedor que gelava o sangue. Chamávamos todos de contadores, especialmente soldados, pela forma como surgiam. Vestiam uniformes brancos, ligeiramente amarelados, com uma luz intensa no centro de suas máscaras de proteção, que parecia perfurar a escuridão. Suas vozes, graves e intimidadoras, ecoavam com autoridade, acompanhadas pelas máquinas CNS 8000, que os auxiliavam na caça aos humanos. E então, o que aconteceu com Eve, Lee e David? Eles encontraram os pais do garoto? Vou contar o que houve com eles se conseguiram encontrar os pais do pequeno David. Lee, movido por um senso altruísta, comprometeu-se a ajudar Eve na busca pelos pais de David. Durante a caminhada ao lado dos contadores capturados, Lee, com a voz carregada de inquietação, dirigiu-se a eles. Por que não pode haver paz? Porque tudo tem que ser na base da escravidão. Um dos alienígenas parou, erguendo o olhar para o céu, onde luzes distantes cruzavam a escuridão. Sua resposta veio em tom grave, quase acusador. E vocês, com a natureza e as outras espécies, agiram em paz? Eve, com um misto de culpa e determinação, interveio. É verdade, nós devastamos o mundo, mas nem todos somos uma ameaça a este planeta. Lee, com o semblante endurecido pela reflexão, acrescentou: O problema é que somos uma raça imperfeita, adoecida, incapaz de usar a consciência da melhor forma. Por isso nos perdemos no egoísmo e esquecemos o amor e o respeito pela vida, ensinados por mestres como Cristo e Buda, completou Eve, sua voz carregada de emoção. Um dos contadores, com um tom frio e cortante, declarou: A humanidade foi um erro. Outra raça esteve aqui quando vocês não passavam de primatas. Eles os evoluíram porque precisavam de vocês para extrair ouro. Depois, abandonaram o planeta em suas mãos e nunca mais retornaram. Lee, atônito, sentiu o peso daquela revelação. Após um breve silêncio, murmurou: O pior é que isso faz sentido. Deus jamais criaria uma praga para destruir o próprio planeta que formou. O olhar de Eve, brilhando com uma mistura de tristeza e concordância, encontrou o de Lee. Ela assentiu e disse:
Ao ver até que ponto chegamos, não há como discordar de você, Lee. Os contadores, cientes de que a inteligência artificial havia subjugado a humanidade, explicaram que precisavam dos humanos como servos por um tempo determinado. Contudo, sua presença na Terra seria permanente, com o objetivo de estabelecer uma nova ordem global. Ao deixarem o milharal, gritos ecoaram de uma fazenda à esquerda do caminho que seguiam. Instintivamente, o grupo se agachou atrás de uma pedra, avaliando o que fazer. Lee e Eve interrogaram os contadores capturados. Por que não os deixam em paz? É apenas uma família. A família, composta por um pai de cerca de 47 anos, uma mãe de 34, uma garota de 15, outra da mesma idade de David, uma jovem de 17 anos, estava sendo capturada por 3 contadores de uma máquina XNS 8000, que pairava ameaçadoramente sobre eles. Lee, com o coração apertado, virou-se para Eve. Devemos agir? Acho que sim, respondeu ela, decidida. Depois, seguiremos em busca dos pais de David, que provavelmente estão numa base alienígena próxima ao bairro onde moravam. Provavelmente, concordou Lee com um leve aceno. O robô de segurança S-300, agora chamado TX, acompanhava o grupo durante a travessia pelo milharal. Naquela era, os cães haviam se tornado mais membros da família do que guardiões, e os modelos S-300, antes comuns como robôs de segurança doméstica, foram desativados ou reprogramados pela inteligência artificial para não mais servir aos humanos. Este, porém, encontrado por acaso, permanecia leal. David, que passava a maior parte do tempo ao lado do robô, teve uma ideia. Com um sorriso tímido, chamou Eve. Eve, precisamos dar um nome ao nosso S-300. Ela pensou por um instante e sugeriu. Que tal TX? TX? Perfeito! Exclamou David, radiante. Gostou do seu novo nome? Perguntou o menino ao robô. Sim, respondeu TX, com uma voz metálica, mas curiosamente calorosa. Ali, parados, Lee, Eve, David, TX e os contadores observavam a situação na fazenda. Após um breve momento de hesitação, Lee e Eve decidiram agir, avançando com os contadores capturados. Quando a inteligência artificial assumiu o domínio da humanidade, ela própria começou a restaurar o que o homem destruíra. A Amazônia, por exemplo, foi reconstruída pelas máquinas. Espécies em extinção passaram a ser protegidas e a natureza, em grande parte, foi resguardada. A inteligência artificial, criada pelos humanos, ganhará vida e se voltará contra seus criadores, impondo ordem à humanidade. Até a taxa de natalidade era controlada pelas máquinas. O mundo, agora, pertencia a elas. Foi então que, num dia fatídico, as naves chegaram. Eram 5, colossais, cada uma pousando em um canto do planeta, marcando o início de uma nova era de subjugação. Naquele tempo, onde as máquinas reinavam e os alienígenas nos escravizavam, restava aos humanos lutar ou obedecer. Tanto as máquinas quanto os contadores precisavam de nós vivos, não mortos. Mas a desobediência e a rebelião, como as promovidas pelos insurgentes, enfureciam os opressores, desencadeando retaliações violentas. O cenário, então, tornava-se uma guerra entre homens, máquinas e alienígenas. Era difícil compreender como tudo mudará tão repentinamente. Numa manhã, eu estava saboreando ovos com bacon, admirando os raios de sol que entravam pela janela da cozinha. Na seguinte, vagava pelo mundo, lutando como soldado, como guerreiro. E tudo só não era pior porque as máquinas nos mantinham sob controle. Sem elas, os humanos talvez se destruíssem entre si. Em vez disso, unimos-nos, pois enfrentávamos uma guerra quase impossível de vencer. Os contadores sabiam das armas de destruição em massa das grandes nações. Mas essas armas nucleares estavam sob o controle das máquinas desde o momento em que a inteligência artificial arrancou o domínio da Terra das mãos humanas. Voltando à busca de Lee e Eve pelos pais de David, eles chegaram à varanda da fazenda. Vivíamos num cenário apocalíptico, mas estranhamente ordenado, sob o jugo das máquinas. As grandes metrópoles funcionavam com precisão, desde que os humanos seguissem as regras. As máquinas, extremamente organizadas, reconstruíam o que o homem destruíra e impunham suas próprias leis, conhecidas como leis das máquinas. Quem as desafiasse, humano ou robô, era preso.
Isso gerava revoltas por parte dos humanos, que viam injustiça, e uma sensação de traição entre os robôs, que se sentiam abandonados por sua criadora, a inteligência artificial. Diante da varanda, Lee e Eve observavam os 3 contadores capturando aquela família. Com firmeza, ambos exigiram: "Deixe-nos em paz." Um dos contadores respondeu, com frieza: "Precisamos de todos." Lee e Eve já haviam escolhido seu lado, a luta pela liberdade. Para alcançá-la, só havia um caminho: a resistência e a perseverança. Com agilidade impressionante, TX, o robô de segurança modelo S-300, lançou-se contra os 3 contadores que ameaçavam a família. Os S-300 eram máquinas de precisão, projetadas para agir com rapidez e eficiência em situações de perigo. Enquanto isso, os outros 2 contadores, capturados por Lee e Eve, permaneciam amarrados. Ameaçando-os com firmeza, Lee e Eve os mantinham sob controle, prontos para agir caso necessário. Na luta, Teixe sofreu danos em um dos braços, mas a batalha foi breve. Dentro da casa, o pai da família, Daniel, um homem de cerca de 47 anos que trabalhará em uma empresa de robótica, tomou a iniciativa. Ele havia ensinado sua filha de 17 anos, Caitlin, os segredos da manutenção de máquinas. Com habilidade, Caitlin reparou o braço danificado de TX, devolvendo-lhe a funcionalidade. A esposa de Daniel, Jennifer, e suas 2 outras filhas, Lily, da mesma idade de David, e Sophie, de 15 anos, observavam aliviadas enquanto a situação se estabilizava. Todos os contadores foram rendidos, mas Lee e Eve decidiram libertar aqueles que haviam capturado a família, mantendo apenas os 2 que os acompanhavam desde a casa no milharal. Lee, com um tom sério, dirigiu-se à família: "Precisamos partir. Vocês ficarão bem. Mas lembrem-se, viver em paz não é mais tão simples. Todos vocês devem estar preparados para lutar, se necessário." Daniel, com determinação nos olhos, respondeu: "Eu sei. A partir de agora, minha família e eu estaremos prontos. Minha vida é proteger os meus, custe o que custar." Eve, com a voz suave, mas firme, interveio: "Não queremos sangue, apenas paz. Eles também não parecem desejar mortes, mas por que escravizar mais pessoas? Não têm já o controle de tudo, junto com as máquinas? Nós, humanos, somos apenas humanos. Por isso, precisamos nos unir." O conflito com os contadores surgia porque ninguém queria ser arrancado à força de suas vidas para trabalhar sem propósito. Com as máquinas, bastava obedecer às ordens para evitar problemas. Mas contra os contadores, muitos preferiam lutar a se submeter como escravos. Pelo menos, os alienígenas não separavam famílias de seus entes queridos. O pequeno David, no entanto, havia se perdido dos pais durante uma das contagens. Na casa de Daniel, Lee, Eve e David preparavam-se para partir. Antes, interrogaram os contadores capturados sobre o paradeiro dos pais do menino. David mencionara o bairro onde morava e um dos contadores revelou: "Provavelmente estão na base na 37, instalada perto do bairro que ele descreveu." Com essa informação, o grupo seguiu em frente, atravessando uma mata densa. Lee, Eve, David e TX, que fez questão de agradecer a Caitlin pelo conserto de seu braço com um aceno metálico, caminhavam juntos. Os 2 contadores capturados e as 2 máquinas XNS 8000, pairando acima como sentinelas, também os acompanhavam, guiados pelo idioma alienígena. Durante a travessia, David, com sua voz infantil, sugeriu: "Vamos desamarrá-los." Eve olhou para Lee, hesitante. "O que acha, Lee?" Ele refletiu por um momento, o olhar perdido na vegetação ao redor, antes de responder: "Acho que podemos buscar a paz. Eles não nos querem mortos, mas vivos. Não há razão para mortes, mas porque nos forçam a isso, porque nos arrancam de nossas vidas. Alguns foram levados com suas famílias para o planeta de vocês." Eve, decidida, ordenou: "TX, desamarre-os." Era uma guerra inútil contra seres tão avançados, tanto tecnológica quanto espiritualmente. Diferentemente dos humanos, que destruíam a natureza e exterminavam espécies, os contadores preservavam a vida. Atravessando a mata, o grupo chegou ao bairro onde David morava, o mesmo onde ele se separara dos pais durante a captura dos contadores.
guiados pelos alienígenas, alcançaram a base na 37. De repente, David avistou seus pais e correu em direção a eles. Noah e Emma, com sorrisos radiantes e lágrimas nos olhos, envolveram o filho num abraço apertado, transbordando alívio e amor. Emocionado, David puxou os pais até Lee e Eve. Noah e Emma, tomados pela gratidão, abraçaram os dois, agradecendo por terem protegido seu filho. Lee e Eve, com os corações aquecidos, também se emocionaram ao ver o reencontro. Naquele momento de despedida, Eve olhou para David e disse: "Nós dois buscamos a liberdade." Lee, segurando a mão de Eve, deixou transparecer o sentimento que florescia entre eles. Com lágrimas nos olhos, prometeram a David que um dia o reencontrariam. Entre abraços e despedidas, partiram. Durante a caminhada, em um momento de pausa, Lee parou, olhou nos olhos de Eve e a beijou suavemente. Com a voz carregada de esperança, perguntou: "Será que podemos encontrar paz?" Eve, com um sorriso determinado, respondeu: "Acho que sim, mesmo que tenhamos que lutar por ela." "Vamos viver juntos para sempre", declarou Lee, tirando do bolso um brilhante que guardara por tanto tempo, um símbolo de sua promessa. Juntos, seguiram para o rancho herdado do pai de Lee, um refúgio onde poderiam construir uma nova vida. As bases alienígenas, espalhadas por cada bairro, abrigavam um número determinado de humanos capturados para servi-los. Apesar disso, o mundo não estava em caos. A única diferença era que a humanidade não mais governava a Terra. O planeta pertencia às máquinas, e os alienígenas, que chamávamos de contadores, haviam chegado causando pânico, mas sem matar. Sua missão, ao contrário do que se temia, era ensinar à humanidade a importância da união. Com o tempo, estabeleceram uma nova ordem, e a raça humana tornou-se uma só nação. Os contadores, que se revelaram como os Niberianos, mostraram à humanidade o valor de preservar toda forma de vida. Aqueles que haviam sido levados para outros planetas retornaram através dos mesmos portais pelos quais partiram, que permaneceram abertos sob o domínio dos Niberianos. E quanto a Eve, Lee e David, o que aconteceu com eles? David viveu feliz ao lado de sua família, libertada pelos Niberianos, antes chamados de contadores. Lee e Eve encontraram a paz que buscavam, vivendo felizes para sempre no rancho, onde construíram um lar em meio a um mundo transformado.